Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 18 de agosto do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano, e pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 10 de Elul, do ano 5781. E neste ano, a contar da data da criação, nós estamos a 346 dias deste ano, e estamos aí nos encaminhando para a contagem final do ano 5781. E pela misericórdia de Hashem, se Mashiach não se revelar até o dia 6 de setembro, ao pôr do sol, nós estaremos adentrando então no primeiro dia de Tishrei, iniciando o ano 5782, né? E nós estaremos aí falando, né, mais próximo à data, os nossos horários em que nós estaremos trazendo, né, o Rosh Hashanah, trazendo os dias de Sukkot e Yom Kippur, para que nós possamos aí estarmos juntos nestes momentos, né? Então, nós estaremos trazendo aí mais próximo à data a programação, os horários em que nós estaremos aí na live, para que juntos possamos, né, assim quem o desejar, possamos juntos estarmos aí nas festividades que nós temos pela frente. Rosh Hashanah, o ano novo 5782, né? Toda a programação no sentido da festividade, das preces, assim como também de Sukkot e bem como Yom Kippur, onde estaremos aí pela misericórdia de Hashem, trazendo estas lives para termos o nosso encontro, por enquanto, virtual, e assim nós possamos, né, juntos estarmos aí nas festividades a Hashem, ok? Hoje nós vamos iniciar um novo grupo de sabedorias do Rebbe. Nesse grupo nós teremos 19 sabedorias, 19 ensinamentos, e o título é Dias Virão, né? Sem sombra de dúvidas, aqui está entronizado os dias virão, significa os dias de Mashiach, a redenção final para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Então, neste grupo de 19 sabedorias, nós estaremos aí então vendo o que o Rebbe traz para nós, para nos conscientizarmos cada dia mais com referência, né, a esses dias, né, os dias de Mashiach. Então, o nosso Rav Tzvi Freeman, que fez as compilações destas gotas de sabedoria e colocou neste livro, né, trazendo o céu para a terra. Então, na introdução deste grupo, então ele nos traz a seguinte explicação. Conforme uma antiga tradição, em toda geração há um tzadik acima dos outros, que é o coração de todos os que estão vivos na superfície da terra. Quando um falece, outro assume o seu lugar. O tzadik é o canal transparente, através do qual a vida flui a caminho da criação e de todos os seus seres. Ele ou ela é a sede de mega consciência de todas as mentes e almas. O tzadik é nós somos o tzadik, e no tzadik somos um. Então, às vezes, eu olho para o rosto do Rebbe e penso, esse é o meu coração? Mas somos tão distantes. O mundo dele, meu mundo, eu sou ele e ele é eu? Se ele é meu próprio coração, como posso sentir-me um estranho para ele? Por outro lado, você sente seu coração batendo dentro de você? A maioria das pessoas responderá que não sente e não consegue sentir, a menos que procure a pulsação em algum ponto. Mas isso não é um absurdo? Seu corpo inteiro está palpitando incessantemente em todos os membros e órgãos,
com o bombeamento contínuo do coração. E você diz que não sente o coração bater? É somente porque isso está tão perto de você, faz tanto parte de você, que não consegue sentir, assim como não nota seu próprio nariz à sua frente. Todos os eventos do corpo e da mente refletem as nuances da batida do coração e do sangue vivificante que passa por ele. Toda a nossa busca de realização superior, toda a nossa rejeição da ordem estabelecida, toda a nossa espera os dias de Aquário, ou seja, o novo tempo, os novos dias, a nova era, ou como você queira chamá-la, tudo é expressão do fluxo de vida que vem a nós por meio do Tzadik. O Tzadik, porém, referia-se à mesma era messiânica, ou os dias de Mashiach, que todos os nossos bisavós aguardavam, e continua a fazê-lo, porque ele ainda está conosco. Ou seja, o Rebbe, ele continua conosco, e por isso os dias de Mashiach continua sendo de fato algo presente, real, vivo, né? E de fato nós estamos, né, vivendo os dias de Mashiach, porque a gota de sabedoria, na sequência da introdução que nós temos para hoje, de número 346, assim nos fala da seguinte forma, né, com referência aos dias de Mashiach. Em 1951, somos a última geração do exílio e a primeira de uma nova era. Quando o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o líder, a liderança da nossa geração, quando oficialmente ele assumiu a liderança Chabad em 1951, né? Então ele vem e realmente com muita profundidade ele se expressa dessa forma: somos a última geração do exílio e a primeira de uma nova era, a era ou os dias de Mashiach, ou os dias da redenção final. Então, em 1951, de acordo com o conhecimento da Torá, do conhecimento da Torá escrita, da Torá oral, da Mishnah, do Talmud, o nosso Rebbe, ele vem, né, confirmar esta realidade para os últimos dias. Depois, em 1967, um vento forte de retorno está soprando. Ouço o som de um grande chifre de carneiro, o shofar. As almas dos jovens estão se preparando para o encontro com o Mashiach, em 1967. Depois, em 1990, a linha do tempo da humanidade, de acordo com a tradição, é dividida em 6 milênios, que correspondem aos 6 dias da criação. O 7º milênio está além do tempo. Segundo esse paradigma, o ano 5751, que foi em outubro de 1990 a setembro de 1991, equivale ao meio-dia do 6º dia, segundo o nosso Rebbe. O ano de 5751 dá início a uma era inteiramente nova. Assim como na tarde de sexta-feira, nós começamos a correr como loucos, no modo de dizer, no bom sentido, a fim de nos prepararmos para o 7º dia. Todas as maravilhas que você verá nesse ano são a agitação da natureza preparando-se para um tempo além do tempo. Estamos prestes a entrar na época em que os antigos sábios chamavam de os dias de Mashiach. Então vejam bem, amados, que nesse período, né, de 1991 até o ano 2021, o qual nós estamos exatamente há 30 anos, a partir do momento que o Rebbe Menachem Mendel trouxe estas novidades, estas revelações para os nossos dias.
Então, se até aqui nós estamos aí então na contagem, né, regressiva do meio-dia do sexto dia, para nos prepararmos para entrarmos no sétimo dia, o sagrado dia do Shabat semanal, assim como também nós estamos aqui na preparação nesse período do meio-dia para a tarde do sexto milênio, para podermos adentrar no sétimo milênio, a redenção final com o Mashiach. Então, de fato, quando os nossos sábios, os nossos mestres, os nossos rabinos da atualidade, desde o ano 1951 até aqui, têm falado que realmente nós estamos vivenciando os dias de Mashiach e que Mashiach se revelará a qualquer momento e que seja a qualquer momento agora, amém, ve amém. Então, nós precisamos estar nos preparando e nos preparar de fato. Por quê? Porque Mashiach, ele se revelará a qualquer momento mesmo, né? Então, não podemos deixar de visualizar os sinais que nós temos pela Torá, pelas profecias dos verdadeiros profetas e não dos falsos profetas da última hora, né? Os famosos profetas do Apocalipse, mas os verdadeiros profetas que estão inseridos no Tanar, no qual as nações chamam de Antigo Testamento, mais a Torá e mais a sabedoria que vem dos nossos mestres através dos milênios e dos nossos rabinos na atualidade. Então, de fato, nós estamos aí, né? Se nos idos anos, né, de 1991, quando o Rebbe assim disse, somos a última geração do exílio e a primeira de uma nova era, né? Temos aí então a questão, né, de uma geração que está vivenciando essa metade do sexto dia para entrar no sétimo dia, a metade do sexto milênio para adentrarmos no sétimo milênio. Foram transcorridos desde então 30 anos, estamos ainda dentro da geração, por isso, última geração do exílio, no caso específico judeus, que estão aí nos 4 ventos do nosso planeta, de leste a oeste, de norte a sul, ou seja, judeus que estão entre as nações, né? Então, esta é a última geração do exílio, portanto, quando virmos, de fato, né, acontecendo de forma sucessiva, de forma coordenada, organizada, nada de correr como vimos a semana, nada de correria, dentro de uma programação profética, as coisas acontecerão automaticamente, acontecerão de forma tranquila, normal, mesmo que os judeus entre as nações sofram, né, realmente intolerância, perseguições, pressões, o retorno deles para Eretz Israel será de forma coordenada e será constante. Então, quando virdes realmente acontecendo estas realidades, então, pulguinha atrás da orelha, está acontecendo, está para acontecer e vai ser a qualquer momento. Então, atentos aos sinais, é isso que nós precisamos ficar. Entre outras coisas, nós temos aí desde 14 de maio de 1948 vários sinais acontecendo, mostrando que realmente a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach está para acontecer a qualquer momento. Então, estamos vendo aí sempre, né, com o estudo da Torá, alguns sinais, né, os nossos sábios trazendo, nós relatando, né, nós analisando à luz da Torá, à luz da sabedoria dos nossos mestres, as realidades dos sinais acontecendo. A semana passada, nós vimos uma coisa simples que muitos não estão dando a devida importância, mas que os nossos sábios trazem
como um alerta, né? Um sinal, um grande sinal. É um sinal simples, mas é um grande sinal quando nos fala sobre a questão do deserto em Eretz Israel, na terra de Israel, começar a produzir frutos em abundância, né? Para não somente saciar o povo lá na Terra Santa, mas também exportando para os países. E Israel, o deserto de Negev, tem produzido em abundância flores e frutos, e não somente servindo o próprio mercado interno de Israel, mas também exportando para várias e várias nações os produtos do deserto, flores e frutos. E os nossos sábios dizem, quando virdes isso, estejais atento. A revelação de Mashiach será a qualquer momento, né? Então nós temos esse grande sinal, né? Um sinal simples, mas é um grande sinal para os que estão atentos e que realmente têm um desejo de amor real para com Deus e o seu Mashiach, para que se revele a qualquer momento, né? E também nós temos aí, desde 14 de maio de 1948, o retorno do povo judeu para Eretz Israel tem acontecido sucessivamente, que é um outro alerta. Mas, próximo à revelação de Mashiach, esse retorno ele será mais intenso, sendo devidamente organizado, mas será mais intenso o retorno, acontecendo em grandes proporções dos judeus retornando para Eretz Israel. E nesse sentido, né, como nós vimos também na nossa paraxá semanal, em que nos fala sobre sai do meio dela e não toqueis nada impuro, certo? Então, dentro desse aspecto aí, a profecia ela é primeiramente para o povo judeu, que está entre as nações. Ou seja, sai do meio delas, ou seja, sai do meio das nações, retorne para Eretz Israel, e não toqueis nada impuro, e não tragais nada que seja impuro ou que esteja ligado à idolatria. E dessa forma o povo retorna, né? Então, por isso, né, uma boa parte do nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo judeu, entre as nações, à medida que as coisas estão acontecendo, os que já o fizeram deixaram tudo para trás e foram para Eretz Israel. Os que ainda estão, vai acontecer a mesma coisa, como está acontecendo sucessivamente, paulatinamente, né? E nos últimos momentos que antecedem a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, esse retorno ele será mais intenso e as nações terão um grande vácuo pela ausência dos judeus entre as nações que estarão retornando para Eretz Israel, né? E esse é um momento muito importante para que os Benei Noach, entre as nações, estejam devidamente preparados para serem o porta-voz de Deus neste vácuo, grande vácuo que acontecerá entre as nações. Ok? Então, é isso daí, amados. Dias virão. Dias virão. O mundo pode não aceitar a Torá. O mundo pode não acatar as profecias da Torá. O mundo, as nações, os povos podem realmente rejeitar e negar a Torá. Mas a Torá, ela cumprirá o seu papel no mundo, nos quatro cantos, nos quatro ventos, leste, oeste, norte a sul. Querem, aceite ou não, mas a Torá se cumprirá nesse tempo que chamamos de hoje, Hayom. Por isso, você tem ouvidos? Então escute o que a Torá diz e não se aparte do vosso Deus, o único Deus e Salvador, o Criador de todas as coisas. Baruch Hashem. Ok, vamos lá em frente.
Então nós estamos aí com a Inês Martins, aqui de Pirajuí, Baruch Hashem, a Maria Luísa Freitas, Palmas, Tocantins, a Donária Carmo, né, lá de Lisboa, Portugal, Luiz Ribeiro, Itaquera Grande, São Paulo, Ludgero Parolim, Risalite, né, Três Pontas, Minas Gerais, né, está por aí. A Luciana Rodrigues, Marília, que é a nossa região, bem como também temos aí a Malu, lá do Distrito Federal, Baruch Hashem. Hoje é uma data especial, né? Que hoje nós temos aí, hoje dia 10 do mês de Elul, nós temos aí o aniversário do nosso Rebbe, do nosso Rav, melhor dizendo, né? Já estamos promovendo o Rav Yaakov Gerenstad de Arebe, né? Mas o nosso Rav Yaakov Gerenstad, hoje é o dia do seu aniversário. Então nós queremos aqui, através do nosso programa A Tarde com a Torá, junto com os amados, né, desejarmos ao nosso Rav Yaakov Gerenstad Mazal Tov, muitas felicidades, que Hashem renove as suas bênçãos na vida do Senhor, bem como de toda a sua família, que faça prosperar todos os vossos projetos, tudo aquilo que o Senhor colocar as mãos para o fazer, né? Que dê prosperidade, bênçãos, proteção, e que possa realmente, como diz o salmista, né, ver os filhos dos teus filhos, e que até os 120 anos de idade, se Mashiach não se revelar até lá, possam ser de intensas felicidades e bênçãos junto com toda a família, junto com seus queridos, e não resta dúvida, junto com os Benei Noach. Então, ao nosso Rav Yaakov Gerenstad, né? Mazal Tov, Mazal Tov, Mazal Tov, né? E também queremos expressar aqui, né, em nome de toda a comunidade Benei Noach, Bauru e região, bem como também os nossos amados que estão conectados conosco, tanto em várias partes do Brasil como fora do Brasil, né? Que nós amamos o nosso Rav Yaakov Gerenstad e somos gratos a Hashem pela sua liderança, pela sua pessoa, né? Uma pessoa humilde, simples, muito cativante, né? Que traz muita serenidade, tranquilidade, que traz realmente muito shalom, e sempre uma palavra branda, sempre uma palavra moderadora, né? Sempre uma palavra de um pacificador. Então nós somos gratos a Hashem pela vossa vida e pela vossa liderança. Então, Mazal Tov ao nosso Rabino Yaakov Gerenstad, que é o nosso líder Benei Noach no Brasil, né? E outras comunidades fora do Brasil, aí, como o caso na Europa, em que tem aí um grupo Benei Noach, que tem a liderança do nosso Rav Yaakov Gerenstad. Então, né, as nossas felicitações. Também hoje faz aniversário, né, a Yaritza Verônica, lá do Chile, né, que sempre está aí conectada conosco em A Tarde com a Torá. Então, a Yaritza Verônica, lá no Chile, nós também desejamos, junto com os amados e a nossa comunidade Bauru e região, Mazal Tov, a você, junto com os seus queridos aí no Chile, Yaritza, e que o Eterno também renove, né, suas bênçãos, a sua proteção para contigo, para com seus queridos, te faça feliz, te dê realmente bênçãos sobre bênçãos. E que juntos possamos, né, estarmos aí nos preparando para a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, pois nós somos a geração, a última geração que estamos vivenciando os dias de Mashiach. Baruch Hashem. Ok? É isso daí. Vamos então para a nossa quarta leitura. Hoje é o quarto dia da semana, o quarto dia do Shabat, e portanto nós estamos aí na nossa quarta aliá, né? A nossa quarta leitura da semana, da 49ª Parashá, Ki Tetse, quando saíres, e nossa quarta leitura está no capítulo 23, verso 8, e vamos até o verso 24, né, da nossa
da nossa quarta leitura da semana, ok? Baruch Hashem por isso daí. Então a nossa quarta leitura, ela diz assim, por outro lado, não desprezarás da mesma forma um edomita, e jamais lhe permitindo casar com uma filha judia, apesar da hostilidade dos edomitas para contigo durante tua jornada pelo deserto, porque em virtude de ser descendente do irmão de Iacove, que eles são descendentes de Esaú, ele é teu irmão. Né? Então aqui nós estamos na continuidade do impedimento para conversão e casamentos, né? Então aqueles que são impedidos para a conversão e aqueles que são impedidos para os casamentos com uma judia natural, né? E então continuando aqui, nos diz, né? Também não desprezarás da mesma forma o egípcio. Então nós temos aqui primeiramente na nossa quarta aliá de hoje, né? Não desprezarás um edomita. Agora nós vamos, também não desprezará da mesma forma um egípcio, jamais lhe permitindo casar com uma mulher judia, embora os egípcios também assassinaram, né, as tuas crianças, porque foste residente temporário em sua terra, e ali foste sustentado quando havia fome em tua terra. Os filhos que nascerem a edomitas e egípcios até a terceira geração, após a conversão, poderão até a terceira geração, não poderão entrar na Assembleia, no Beit Hamikdash, né? E casando-se com judeus natos, né? Seja a mulher edomita ou egípcia, não, até a terceira geração, não casa com um judeu nato ou uma judia nata. Após a terceira geração, né, então poderão entrar na Assembleia de Deus, poderão entrar realmente no Beit Hamikdash, o grande templo, e também poderão casar com judeus e judias natos, certo? Vês, portanto, que para fazer alguém pecar, como os moabitas te fizeram, é mais nocivo que a violência propriamente dita, que os edomitas tentaram aplicar sobre ti. E que o assassinato, né, que os egípcios fizeram contra as vossas crianças, assim, os que cometeram o primeiro tipo de crime devem ser excluídos do povo judeu para sempre, enquanto os que praticaram o segundo e o terceiro tipo só devem ser excluídos por 2 gerações, e a partir da terceira geração eles já se tornam aceitos, né? Normalmente no próprio meio do Beit Hamikdash e nos casamentos com judeus e judias natos, né? Então, os edomitas e os egípcios, certo? Eles são aceitos, mesmo apesar da violência que eles cometeram contra os israelitas. Mas os moabitas, por exemplo, falam que eles devem ser definitivamente extintos. Por quê? Porque os moabitas, eles tentaram fazer com que o israelita perdesse a sua identidade judaica e perdesse a sua consciência divina. Então, Deus fala que quanto à questão dos moabitas, essa violência é pior do que a violência física que os edomitas e os egípcios cometeram contra os israelitas. Então essa violência moabita é para serem extintos completamente, não tem parte com o povo de Deus, que são aqueles que querem de todas as formas que o judeu ele viesse perder a sua consciência divina, a sua consciência de família. Então todo e qualquer sistema do passado e do presente que queiram fazer com que as pessoas percam a consciência divina, a consciência de Deus e a consciência de família, o objetivo deles é igual ao dos moabitas. Eles querem que a pessoa
perca a sua identidade. E aí fica fácil para adorar o bezerro de ouro. Perdendo a identidade, então simplesmente fica fácil a manipulação, aí se torna massa de manobra. A lavagem cerebral, ela é tranquila, sossegada, eles aceitam normalmente, por quê? Porque não tem mais o que valorizar na vida. Não tem consciência de Deus, não valoriza Deus. Não tem consciência de família, não valoriza a família. Vai valorizar o quê? Vai valorizar o seu bezerro de ouro, seja quem for, seja o que for. Então aí vira massa de manobra e aí fica aí esses robozinhos, essa cambada de tolos para cima e para baixo, né? Então o espertalhão que domina essa massa de manobra, então ele fala assim, isca, pega! E sai que nem boiada desembestada. Não sabe o porquê nem para quê. O que você está fazendo? Não sabe. Qual a finalidade? Não sabe. E por que você está fazendo? Porque mandaram fazer. Perdeu a consciência de Deus. Perdeu a consciência família. Não tem o que valorizar mais na vida, a não ser o seu bezerro de ouro, seja quem for ou o que for. Aí fica, né, essas pessoas como zumbis, né, para cima e para baixo, em massa de manobra como zumbis. Não tem o que valorizar mais na vida. A vida não tem mais significado. Ou seja, o único significado para eles é cada dia mais endeusar, né, o seu bezerro de ouro. E aí fica aí, né, nesse jeito aí. Então, esses tipos de pessoas que induzem as pessoas nesse sentido a perder a sua identidade, porque quando a pessoa perde a consciência divina, a consciência de Deus, então ele já não sabe mais o que ele é. Então ele já perde aquela consciência de que ele foi criado, formado à imagem e semelhança de Deus. Então aí ele acredita em qualquer coisa que falam para ele. Você veio do mosquito, ele acredita. Você veio de um lixo, do estrume que estava no espaço sideral, caiu aqui nesse planeta, caiu no mar, caiu nos rios, e esse esterco, ele acabou, né, curtindo, virou lá um bichinho, um anfíbio lá no rio, depois criou umas perninhas, veio para a terra, depois na terra ele criou mais umas perninhas, subiu na árvore, depois virou um macaco e depois ele pulou de volta para o chão e aí foi, né, evolução, foi virando um ser humano. Você vem dessa descendência. Então as pessoas acreditam em qualquer porcaria que falarem para ele. Você é descendente do mosquito, você é descendente do estrume, você não nasceu, você foi né, jogado aqui, não sei o que lá, patati patatá, né? Então a massa de manobra é isso daí, não tem consciência de Deus. A sua consciência divina foi lavada, então a sua mente é vazia, né? Tem uma massa encefálica ali, mas ela não funciona. É massa de manobra, perdeu a sua identidade. E automaticamente perde a identidade de família. A família não tem valor, né? E é por isso que, infelizmente, nós vemos aí, né, como que, infelizmente, uma boa parte de uma juventude aí, né, menospreza a família e trata pai e mãe como se fossem os seus grandes inimigos, os piores inimigos, maltratam os seus pais e muitos chegam a agredir e matar os seus pais. Por quê? Porque tem perdido a consciência divina e a consciência de família. O sistema que está ligado aos moabitas de antigamente, um sistema perverso, né? Então, conseguiu fazer essa lavagem cerebral, aí as pessoas viram, né? Viram quem? Falar bicho, a gente ofende os bichos, né? Se a gente falar virou um bicho, né? Virou um bicho selvagem. A gente está ofendendo os animais selvagens, né? Porque os animais selvagens foram criados
para essa finalidade. Qualquer animal, qualquer bicho, ele foi criado para tal finalidade e eles estão vivendo a sua realidade. O ser humano, ele foi criado formado com livre-arbítrio, o único entre a criação, justamente para quê? Para ter a liberdade, o poder de decisão. Eu quero servir a Deus. Ou não quero servir a Deus. Aí entra dentro de um campo ideológico, faz uma lavagem cerebral, perde a consciência divina, a consciência de família, aí vira, vamos colocar como zumbi, né, para não falar nenhum palavrão e nem ofender os animais, né? Aí viram zumbis e aí fica essas porcarias por aí afora toda, né? Então, é isso que aqui a Torá quer dizer. Mesmo que os edomitas e os egípcios, por mais que eles possam ter sido violentos fisicamente, os moabitas foram mais cruéis, porque eles tentaram de todas as formas fazer com que o povo judeu perdesse a sua consciência divina e a sua consciência de família. E o sistema atual, o establishment, o globalismo e essas porcarias desses magnatas multimilionários que estão por detrás desse sistema, que não tem nenhum pingo de consciência divina, não tem consciência de família, certo? Eles têm levado, infelizmente, milhares e milhões de pessoas a seguirem as suas ideologias nefastas, perversas e cruéis, e famílias em todos os quadrantes da terra têm sido dizimadas por causa desses perversos. Mas, como está escrito, não somente na Torá, mas também nas profecias e em salmos em vários lugares, o perverso, ele não se achará mais. Daqui a pouco, você não achará mais os perversos. Por quê? Porque eles não existirão mais. Então, nós vamos vendo paulatinamente os perversos caindo por terra, ou por doença, acidente, tragédias e seja o que for, vão caindo por terra. E, no finalmente, todos os perversos cairão por terra, serão dizimados. Porque eles todos não são dizimados de uma vez. É a mesma coisa que Deus disse ao povo judeu quando foi entrar na terra prometida. As 7 nações perversas, elas não poderão ser dizimadas, vencidas rapidamente, senão os animais selvagens vão se lançar contra vocês e vão atacar vocês. Então isso é um progresso, paulatinamente. E estas 7 nações perversas, idólatras, que queimavam os seus filhos primogênitos ao deus Moloch, e dessa forma assavam vivos seus filhos como oferenda a essa divindade pagã, a essa idolatria, né? Então não foram dizimados rapidamente, foram 7 anos de batalha para vencê-los e depois mais 7 anos para poder estabelecer realmente o domínio na terra prometida. É a mesma coisa nesse sentido. Esses perversos, eles não podem ser abatidos de uma vez e rapidamente, porque aí as pessoas não vão lembrar de Deus. As nações não vão clamar a Deus. E as pessoas aprendem a clamar a Deus, a buscar a Deus, na hora que o sapatão aperta, na hora que a corda aperta no pescoço. Meu Deus! É aquela mesma coisa da pessoa, né? Que falam aí, eu não acredito em Deus. Mas na hora, diante de um perigo, a primeira coisa que fala, meu Deus! E diz que não acredita em Deus. Então é a mesma coisa para as nações. Então os perversos estão aí. Não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Por incrível que pareça. Por quê? Para nós aprendermos a clamar a Deus, levar as pessoas a clamar a Deus, para aprendermos a depender de Deus de fato, e não apenas de forma teórica, mas na prática. A teoria é fácil, a prática é diferente. Aquela mesma questão, a pessoa pede para Deus, Deus me dê paciência, e a pessoa acha que Deus vai lhe dar paciência. Deus não vai te dar paciência. Deus ele vai permitir com que situações aconteçam na tua vida
para que você venha despertar o que está em você. A paciência. Ela está com você, a paciência. Então Deus ele vai permitir situações adversas à sua vontade, ao seu bel prazer, e nessas adversidades é que você vai exercer o despertar da tua paciência, e é onde que você vai exercitar a paciência. Assim é Deus. Então é a mesma coisa. Então os perversos não é de uma hora para outra, não. As coisas vão acontecendo. É para que aprendamos a depender de Deus em todas as coisas na nossa vida. E a elevar a Ele o nosso clamor e levar as pessoas que elas precisam clamar diretamente a Deus, sem intermediário, sem pagar pedágio. É você e Deus. Deus é o Pai das misericórdias. Ele não tem outro que se compare a Ele, não tem outro que se associe a Ele. Ele não nasceu e nem morreu. Ele não é homem e nem filho do homem. Portanto, nele não há mentira, só verdade. Por isso que a verdade é eterna. E nesse sentido é onde que nós precisamos realmente estarmos aí buscando cada vez mais a presença divina nesse sentido aí. Então, amados, tenham consciência disso. Todo e qualquer sistema que quer realmente fazer com que a pessoa ela venha apagar da sua mente a consciência de Deus e a consciência da família, então sempre lembre-se disso. São perversos que querem destruir a obra-prima de Deus, o ser humano. Por isso, todo aquele que diz que crê em Deus e que defende uma ideologia dessa e que defende quem está nessa ideologia e as suas lideranças, na realidade, ele não conhece a Deus. Ele só conhece a Deus pela teoria e não em espírito e em verdade. Ok? Baruch Hashem. Yaritza Verônica Sanches Rubles, né? Mazal Tov para você, parabéns, Yaritza. Já no começo da live falamos de você aqui, do seu aniversário de hoje. Então, mais uma vez aqui, né, estamos enviando para você, através de A Tarde com a Torá, os nossos grupos, né? Mazal Tov a você, que Deus abençoe você, toda a sua família, e que responde às suas preces e dê bênçãos sobre bênçãos, desde agora para todos sempre. Amém. Ok? Bênçãos para ti. Então, dentro desse aspecto, nós vimos aí, né? Mas os convertidos de outras nações, bem como as mulheres amonitas e moabitas convertidas, podem casar-se com os judeus natos logo após a conversão. A partir do verso 10, nós temos aí a pureza no acampamento militar. Embora devas, evidentemente, sempre tomar cuidado para te comportares de maneira apropriada, quando saíres como acampamento militar contra teus inimigos, guardar-te-ás especialmente de fazer qualquer coisa má, pois, como sabes, o anjo acusador, Satã, move ação contra uma pessoa principalmente quando ela entra em situação perigosa. Como sabes também, se um homem tiver emissão seminal, ficará fora dos 2 acampamentos internos de tua formação em viagens, até purificar-se. Assim, se houver em teu meio, em teu acampamento militar, um homem que se torne ritualmente impuro por causa de emissão seminal noturna ou diurna, ele irá para fora do acampamento. Não reentrará no acampamento até que se purifique pelo procedimento estabelecido. Durante o dia, perto do anoitecer, o mais tardar, imergirá em água de um mikvê, e depois, quando o sol se puser, e com isso ele se tornar ritualmente puro, poderá reentrar no acampamento. Em teu acampamento militar, além de manter o mais alto grau de pureza ritual, deves também obedecer a um padrão adequado de higiene.
Portanto, assim como tens latrinas fora do acampamento de tua formação em viagens, terás similarmente um lugar designado fora do acampamento militar para poderes sair ali e usá-lo como latrina. Ademais, manterás uma estaca carregando-a sempre contigo, além de tuas armas, e quando te sentares do lado de fora para te aliviares, cavarás com ela, e então, em vez de simplesmente ir embora, te virarás e cobrirás teus excrementos, porque Deus, teu Deus, te acompanha no meio de teu acampamento militar, para te salvar e entregar teus inimigos diante de ti. Portanto, teu acampamento será mantido santo, para que ele não veja nada indecoroso em ti, e por causa disso, por assim dizer, se vire retirando de ti, tirando de ti a sua proteção, né? Às vezes você acabou de ouvir, ou às vezes você já leu várias vezes essa questão aqui, a pureza do acampamento militar, e você diz assim, mas o que isso tem a ver comigo? Afinal de contas, eu não faço parte de exército nenhum, não vou para a guerra, então não vou ter um acampamento e nem vou precisar sair fora do acampamento para ir à latrina, né? Então, qual é a ligação disto? A palavra-chave que nós podemos encontrar aqui nessa questão é exatamente aquilo que nos fala aqui no versículo 15, né? Capítulo 23, versículo 15. Teu acampamento será mantido santo, para que ele, o Eterno, não veja nada indecoroso em ti. Nós já aprendemos que os nossos sacrifícios diários são os momentos da nossa prece, do estudo da Torá e as 7 leis universais, a nossa techuvá diária, retorno a Deus para um arrependimento genuíno, e mais de sedacá, as nossas doações, ofertas e dízimos, feito de forma voluntária, com coração amoroso. Nós aprendemos isso. Então, o que significa isto? Este é o nosso acampamento. É o nosso acampamento. Você pode não estar reunido com mais uma pessoa, 2 ou mais de 2 pessoas, como uma comunidade, por exemplo, ou família. Às vezes você está sozinho. Ou às vezes só você e a sua família estão reunidos para fazerem esses sacrifícios diários. Dentro desse aspecto, você está fazendo parte do grande acampamento de Deus nos 4 ventos do nosso planeta, de leste a oeste e de norte a sul. Você está dentro deste acampamento. Então você faz parte de um exército espiritual que é real e que está presente. Por isso que o mundo ainda não foi para o buraco de vez, por isso que o mundo não foi para o abismo de vez, e por isso que as civilizações não foram ao caos completo e a sua autodestruição completa, porque existe um exército de Deus presente nesse mundo físico, nesse mundo inferior, neste mundo de Asiá, o mundo da ação. Então, você dizer que crê no único Deus, que você é monoteísta com fundamento judaico, que tem a liderança rabínica, você dizer é uma coisa, você viver é outra totalmente diferente. Você dizer é teoria, você fazer é prática. Você dizer não significa que Deus está levando em consideração. Eu sou monoteísta e patati patatá. Porque Deus ele vai olhar a sua ação. Não adianta você ficar, entre aspas,
trancado dentro da tua casa dizendo que é um monoteísta. Sendo que na hora que você põe os pés de porta para fora, você não é um monoteísta. Você não tem as suas preces diárias, você não participa dos grupos de estudos de Torá, não participa dos estudos das 7 leis universais, não faz techuvá diariamente, não faz tzedaká. Você não faz essa somatória. Você fala alguma coisa, mas os teus atos não condiz com aquilo que você falou. E o que Deus vai ver é a nossa atitude, a nossa ação. Então, dentro desse aspecto aqui, o que nos mostra que a realidade dos fatos. Versículo 15 do capítulo 23. Porque Deus, teu Deus, te acompanha no meio de teu acampamento para te salvar. Deus está contigo nesse teu agir diário. Deus está presente no meio do acampamento. Ou seja, pode ser, por exemplo, a Donária, lá em Lisboa, a Elizabeth Lobo, lá na cidade do Porto, pode ser a Yaritza, lá no Chile, pode ser a Fátima, lá no Japão. Cada um de nós aqui no Brasil, em várias localidades, nós estamos fazendo parte de um exército. Nós estamos fazendo parte de um acampamento. E Deus diz, porque Deus, teu Deus, te acompanha no meio do teu acampamento. Ele está no meio deste acampamento. Ele está presente. Ele não é ausente. E qual é a finalidade dele estar no meio de ti? Para te salvar. Para te proteger contra os teus inimigos que estão diante de ti. Assim como também para que o teu acampamento, ou seja, aonde você estiver, você está representando todo o acampamento de Deus nos 4 pontos da terra. O que você faz no seu canto, o que você faz no seu compartimento das suas preces diárias, o que você está fazendo aí está repercutindo em todo o acampamento de Deus e em toda a eternidade. Não é um ato vazio, não é um ato nulo, não é um ato isolado. Muito pelo contrário, você está somando com o povo de Deus em todos os 4 ventos da terra, de leste a oeste, de norte a sul. E ainda mais, você está somando com todas as gerações anteriores, através da conexão com o tzadik da nossa geração, o nosso Rebbe Menahem Mendel, como ele estava conectado com seu Rebbe anterior e assim sucessivamente. Então, o que nós fazemos não é um ato isolado e nós precisamos ter consciência disso. E por isso diz, Moshe, ele de fato fazendo o seu discurso e recordando todas as coisas, para te salvar e entregar teu inimigo diante de ti. Então o perverso, ele não prevalecerá. A mentira não prevalecerá. As trevas não prevalecerão. Você está na verdade. Você está na luz. Você faz parte do exército invencível, do único Deus e Salvador, o único Criador. Aquele que não tem princípio nem fim, porque ele é Ein Sof, o infinito. E nada se compara a ele, nada é associado a ele. Simplesmente isso. Dessa forma também, diz assim, portanto, teu acampamento será mantido santo.
para que ele não veja nada indecoroso em ti. Aí que agora, no ditado popular, é agora que a porca entorta o rabo. É agora que o puxão de orelha entorta as nossas orelhas. Por quê? Para que o teu acampamento, ou seja, o lugar que você está, onde você faz as tuas preces diárias, onde você faz os teus estudos, onde você participa dos teus estudos de Torá, das 7 leis universais, assim como você faz de Sedaká, precisa ser um lugar que seja mantido santo, para que ele, o Eterno, não veja nada indecoroso em ti. Ou seja, o que Moshe está trazendo para nós aqui, que esses momentos, mais do que nunca, precisam ser, de fato, santo, e cada um de nós nos comportarmos de forma decorosa. Vamos falar rasgado. Não adianta você fazer prece a Hashem pelado, nu ou seminu. A nossa atitude precisa ser decorosa. Nós precisamos estar de forma decorosa. Por quê? Porque ele não quer achar nada indecoroso em nós. Então nós temos que nos ataviarmos adequadamente para as nossas preces a Hashem, o nosso autossacrifício diário. Vejam bem, amados, que quando nós vamos fazer as nossas preces, a forma correta de nós fazermos as preces, ela é de fato antecipada, ou seja, o que antecipa os momentos da nossa prece a Hashem? A nossa higiene pessoal. Então nós não podemos ir na presença de Hashem de qualquer jeito. A nossa higiene precisa estar impecável. Nós precisamos fazer uma higiene pessoal, íntima, corretamente, lavar-se, purificar-se. Precisamos vestir-nos adequadamente para encontrarmos com o Rei dos Reis dos Reis. Precisamos estar devidamente ataviados para podermos encontrar o soberano do universo. Nós não vamos à presença de qualquer pé rapado. Nós vamos diante do Rei dos Reis dos Reis. Então, que o vosso acampamento, que o nosso acampamento seja mantido santo. É isso que nos fala aqui. Vamos continuar. Agora do verso 16 e o 17 nós temos aí sobre escravidão, né? Então não entregarás o escravo judeu ao seu senhor não judeu, se ele tiver escapado e buscar refúgio contigo e seu senhor. Similarmente, quando um escravo não judeu fugir de seu senhor judeu, que mora fora da terra de Israel, não entregarás tal escravo a seu senhor, se ele buscar refúgio contigo, dentro da terra de Israel, de seu senhor. Em ambos os casos, o escravo, ao fugir, demonstra que quer livrar-se do meio não sagrado. Ao contrário, ele terá permissão para residir em teu meio, no lugar que escolher, dentro de qualquer uma de tuas cidades, onde for bom para ele. Não o insultarás, esse indivíduo que foi escravo e agora é um convertido. Todavia, se um escravo não judeu fugir de seu senhor judeu, que mora dentro da terra de Israel, poderá restituí-lo a ele, né? Então aqui sobre a escravidão é simples, né? No caso específico ali, o escravo ele fugiu do seu senhor judeu fora da terra de Israel, e ele fugiu para a terra de Israel e procurou abrigo em alguma casa de um judeu. Então ele não tem a obrigação de devolver ao seu irmão judeu fora da terra de Israel aquele escravo. Ele precisa acatá-lo, recebê-lo, certo? E se ele se converte à sua fé monoteísta, então ele vai fazer parte do povo e vai viver ali
dentro de Eretz Israel normalmente. E ele não precisará ser devolvido ao seu senhor judeu fora da terra de Israel. Dentro da terra de Israel, se o escravo fugiu do seu senhor judeu, então este judeu ele precisa restituir o escravo para aquele judeu lá, certo? E aí precisa ser realmente pautado qual o motivo de fugir. Se o senhor judeu estava agindo de alguma forma errada e por isso ele fugiu, então ele precisa se corrigir. E se o escravo ele é de fato um rebelde, ele também vai sofrer as suas devidas punições, ok? Então, nesse sentido aqui, o que nos fala é sobre a questão dos escravos nesse sentido aqui. E, acima de tudo, o que foca aqui mais importante nos comentários de Rashi é que o convertido, ele precisa ser devidamente respeitado como um judeu natural. Então, ele deverá ser respeitado. Todo convertido precisa ser devidamente respeitado como tal. Nos versos 18 e 19, nós temos aí sobre prostituição, que diz assim: conforme te foi ensinado, não haverá prostituta entre as filhas de Israel, e não haverá prostituto, homem disponível para relações homossexuais entre os filhos de Israel. Similarmente, uma mulher judia não se casará com um escravo não judeu, nem o homem judeu se casará com uma escrava não judia. Esses escravos não judeus, apesar de serem obrigados a observar alguns mandamentos, não são plenamente judeus. Nessa circunstância, não pode existir nenhum laço conjugal entre eles e indivíduos plenamente judeus. Assim, qualquer fornicação de judeus com eles assemelha-se à prostituição. Se apesar disso alguém exercer a prostituição ou se houver prostituta não judia em teu meio, não trarás como sacrifício algo que tiver sido usado para pagar remuneração de prostituta. Similarmente, não trarás como sacrifício algo que tiver sido usado para pagar o preço de um cão. Nem outro será levado à casa de Deus, teu Deus, isto é, ao tabernáculo ou ao templo, para cumprir qualquer voto sacrificial, porque ambos são abominação para Deus, o teu Deus. A remuneração da prostituta, porque resulta da prostituição, e o preço de um cão, porque os cães são propensos ao atrevimento e frequentemente causam danos, né? E aí, mesmo que se modifique o meio de pagamento original, por exemplo, a prostituta foi remunerada com uvas que depois foram transformadas em vinho, ou com azeitonas, das quais depois se extraiu o azeite. Ainda será proibido usar o produto final para fazer oferenda. Sobre prostituição aqui, também, o que nos é ensinado aqui. Todo e qualquer ato de prostituição, portanto, todo e qualquer relacionamento sexual fora do casamento é prostituição. Então, não tem aprovação divina, não tem bênção de Deus nessa questão, ok? É isso daí. Se porventura o casal, né, o homem e a mulher, estão aí namorando, noivando, aí eles de repente falam assim, ó, vamos juntar os nossos trapos e vamos morar juntos. Eles estão assumindo uma vida matrimonial, não é prostituição. Eles estão assumindo uma vida matrimonial. Então, para Deus, é matrimônio, é casamento. Eles estão se unindo, formando uma família e formando um lar. O que eles vão fazer posteriormente é colocar aquela questão, segundo as leis locais e diante de Deus, vão só colocar documentação em dia. O registro do casamento no cartório civil, aí se porventura, né, para os Benenor, né, por exemplo, né, uma bênção do rabino, ou o rabino designa um emissário para poder dar essa bênção ao casal e pronto, está resolvida a questão também. Mas mesmo assim, a partir do momento que eles resolvem morar juntos,
né, construir a vida juntos, constituir um lar juntos, constituir uma família juntos, eles não estão vivendo uma vida de prostituição. Eles estão vivendo uma vida marital, legal, biblicamente, e também dentro do próprio ordenamento civil e do ordenamento jurídico, tá? Normal, não tem problema nenhum. Posteriormente, no momento adequado, né? Às vezes por questões financeiras, ainda não fez o registro no cartório civil, né? Muitas vezes pela questão financeira também, ainda não houve a oportunidade de poder receber uma bênção do rabino ou do emissário, etc. e tal, né? Mas no momento adequado, assim que for possível, eles vão fazer. Amém. Baruch Hashem, segue em frente, certo? Agora, o que fala da prostituição aqui primeira questão, aventuras amorosas, que infelizmente uma boa parte das pessoas querem fazer, né? Viver uma aventura amorosa, der no que der, aconteça o que acontecer, vamos curtir o agora, o momento, é legal, é beleza, cada um segue a sua vida, ninguém tem compromisso com ninguém, vamos viver o momento, o prazer e patati e patatá, né? Aí depois cada um vai para o seu canto. Isso é prostituição. E tem aquela prostituição que é paga, né? Então as pessoas usam o sexo para ganhar dinheiro. Essa prostituição também é reprovada por Deus, certo? E depois fala que tudo aquilo que advém da prostituição é abominação aos olhos de Deus. Então todo resultado da prostituição que queiram trazer como oferta para Deus é prostituição, é abominação. Deus não aceita. Então, nesse aspecto aqui, né, o que nos mostra essa questão, você pode dizer assim, eu não pratico prostituição, então isso não tem nada a ver comigo. Não podemos esquecer da prostituição espiritual, que também é uma prostituição espiritual. Ir atrás de outros deuses, falar, chamar os deuses das divindades pagãs. É prostituição você dizer que Deus, o nosso Deus, segundo a Torá e segundo o fundamento judaico, você acreditar que Deus é 2 ou 3, você está numa prostituição espiritual. Então, não podemos esquecer esse detalhe. Então, nós precisamos tomar cuidado também com a prostituição espiritual, ok? E os versos 20 e 21, né, nos fala aqui sobre a questão de juros. Como te foi ensinado, não tomarás juro sobre empréstimo. Além disso, quando pagares um empréstimo, não pagarás juro a teu irmão, independente de ser juros sobre dinheiro, ou juros sobre alimento, ou juro sobre qualquer outra coisa, sobre a qual normalmente se tome juro, quando ela é emprestada. No entanto, poderás pagar juro a um gentil, sobre um empréstimo que ele te conceder, mas não pagarás juro a teu irmão, para que Deus, teu Deus, te abençoe em todos os teus empreendimentos sobre a terra na qual entrarás para possuí-la, né? Então, sobre essa questão de juros aqui, irmão não deve emprestar dinheiro a juro para o seu irmão. Obviamente que está falando no primeiro plano, judeu para judeu. Enquanto que o judeu para um não judeu, ele fez um empréstimo, ele automaticamente se sujeitou às regras desse empréstimo, desse não judeu que lhe emprestou dinheiro. Aí ele tem que obedecer às regras, para que Deus da Torá não seja zombado por causa da sua má atitude ou da sua má ação em não honrar o contrato. Então, para com o não-judeu, ele fez um empréstimo, ele assinou o contrato, então ele está submisso às regras do contrato. Então ele vai pagar juro para o não-judeu. Agora, o judeu para judeu não faz empréstimo a juros. E nós já vimos outrora, em outra live, que aquele que empresta dinheiro para o seu irmão judeu, ele não pode nem cobrar. Ele não pode nem cobrar. Ele simplesmente vai fazer o quê?
Ele pagou, pagou, não pagou, não pagou. Ou então leva ao tribunal, né? Diante dos rabinos, para que essa dívida seja cobrada, ok? Então tem esse detalhe aí. Então sobre juros é isso daqui. E dentro desse aspecto, nós, não judeus, Benendoa, é a mesma coisa. Você vai emprestar dinheiro para o seu irmão, então você não vai emprestar a juros, né? E cada um precisa honrar os seus compromissos, não resta dúvida. Eu emprestei, eu vou pagar. E assim sucessivamente. E nós vimos aqui também que, né, que nós precisamos saldar, sem sombra de dúvidas, as nossas dívidas, né? Isso é bom e agradável aos olhos de Deus. E nos versos 22 a 24, nós temos aí os votos sacrificiais. Quando fizeres voto de ofertar um sacrifício a Deus, teu Deus, não demorarás a cumpri-lo, deixando passar 3 festas da peregrinação antes de ofertá-lo. Porque Deus, teu Deus, o exigirá de ti, e isso será contado para ti como pecado. Por outro lado, se te abstiveres de fazer votos sacrificiais, não incorrerás em pecado. Então toma cuidado para não fazer votos sacrificiais, se não estiveres razoavelmente certo de que poderás cumpri-los. Antes de ser enunciado como mandamento restritivo, não demorar a cumprir um voto, essa regra também se expressa como mandamento ativo, ou seja, observa e faz o que sair de teus lábios exatamente como prometestes a Deus, teu Deus. O mesmo se aplica a uma consagração sacrificial que proferiste com tua boca, ok? Então, sobre os votos sacrificiais, é aquela questão. Você fez um voto, você prometeu, cumpra, para que o molho não seja mais caro do que o peixe. Entendeu? Então, se você sabe que você não tem como cumprir um voto, não faça. Não faça. É mais agradável a Deus isso do que você fazer um voto e não cumprir. Então, nesse aspecto aí, né? Por exemplo, uma coisinha simples de tudo aí para nós termos uma visão da seriedade do fato em si, ok? Hoje eu perdi o meu horário de fazer as preces, mas amanhã, sem falta, Senhor, eu vou fazer. Você fez um voto, que amanhã você vai fazer as suas preces diárias. Aí chega amanhã, você esquece do voto, você acorda tarde ou acontece alguma coisa que embaralha o teu pensamento, os teus pés, e você não faz. Você quebrou o voto. E isso não é bom. Então, por isso, né, é dito para que nós, como diz aqui, né, observa e faz o que sair de teus lábios exatamente como prometeste. Então, antes de falar, antes de fazer um voto, pense direito. Analise corretamente. E se você fizer o voto, cumpra o mais rápido possível. Ok? Então, amados, esta é a nossa quarta aliá, a nossa quarta leitura semanal. E amanhã, com a graça bendita de Hashem, estaremos aqui para continuarmos a nossa paraxá semanal. Boa digestão, uma boa atitude espiritual com ação, que realmente mostre que o que você pensa e o que você fala está em harmonia com o que você faz. Shalom, shalom. Até amanhã.